Temos poesia no novo livro de Luís Filipe Castro Mendes e poesia de Emily Dickinson num disco cantado na voz da portuguesa Mia Tomé. No ensaio geral apresentamos também 2 peças de teatro, uma delas para maiores de 6 anos. Espaço para a dança e a nova criação da coreógrafa Clara Andermatt sobre as mulheres iranianas e as sugestões de leitura de Guilherme de Oliveira Martins. Seja bem-vindo ao ensaio geral. Já foi embaixador, ministro da Cultura, mas será sempre poeta. Luís Filipe Castro Mendes acaba de lançar um novo livro de poesia, As Manhãs que Não Conheces. É uma obra que revela o olhar do poeta sobre o mundo de hoje, com guerras como a da Ucrânia ou conflitos como o de Gaza, mas também onde Castro Mendes recorda os que partiram e um passado feliz. Os meus poemas respondem a estímulos que podem ser de várias ordens, de ordem afetiva, de ordem amorosa, de ordem intelectual, mas também reagem e respondem à situação em que vivemos e àquilo que sentimos por dentro da situação que vivemos. Portanto, os meus poemas, na medida em que em grande parte são respostas, é claro que os duros e difíceis tempos que atravessamos estão presentes neste livro. Não é uma preocupação específica de um diplomata que tem um trabalho muito especializado. Os poemas que eu tenho e que têm que ver com a situação mundial não têm que ver com o trabalho de um diplomata. É aquilo que sente qualquer pessoa atenta nos dias de hoje. Este não é um livro pessimista. Há em As Manhãs que Não Conheces um sentido de esperança, reconhece o poeta Luís Filipe Castro Mendes. A nossa esperança hoje situa-se no imprevisível, naquilo que surge sem a gente prever. Temos tido muitas más surpresas ultimamente, mas também teremos certamente boas surpresas, como já tivemos no passado. Penso que há razões para ter esperança na medida em que, primeiro, há muita coisa em nós que resiste, que é essencialmente a nossa própria humanidade, a nossa vontade de sobreviver e a nossa vontade de amar e de nos continuarmos e de sermos. Portanto, há sempre uma esperança, mesmo que a gente não a veja, porque não a vai ver, só a vai ver quando ela acontecer. Castro Mendes continua a responder à vida com os poemas. Escreve num dos versos deste livro que afunda a respiração da poesia, alarga os pulmões, abre alamedas e faz conceber a liberdade. Em As Manhãs que Não Conheces, organiza os seus poemas em 3 momentos. A primeira parte do livro é sobre os nossos mortos. Com a minha idade começamos a ver a morte dos nossos companheiros de geração. Depois a seguir são as desgraças do mundo. E depois uns poemas sobre a poesia relativos a isto, escrever poemas. E no final então retratos e autorretratos, que é um encontro com o eu do poeta, com o eu da pessoa que está a escrever. E depois uma dança final, que é a dança da morte e da vida, da esperança e do desespero. A poesia dirige a um leitor desconhecido, escreve num dos primeiros versos de um dos poemas do livro. A Luís Filipe Castro Mendes perguntamos por isso, afinal, para quem escreve. Os poemas são assim umas garrafas atiradas ao mar, não sabemos quem os lê, temos às vezes grandes surpresas quando encontramos pessoas que nos dizem: li, gostei dos seus poemas, e não há dúvida que as redes sociais favorecem esses encontros do autor com os seus leitores. Fundamentalmente o poema dirige-se a um leitor desconhecido. A mensagem do poema vai direita ao coração de alguém que não nos conhece. O meu mito de escrever poemas é isso, embora eu saiba que a maior parte das pessoas que vão ler este livro são pessoas que eu até conheço. E como vê o ex-ministro da Cultura, os hábitos de leitura e a atual política do livro, Luís Filipe Castro Mendes reconhece que há ainda muito a fazer, sobretudo na área do ensino. Temos índices de leitura relativamente baixos e temos uma grande necessidade de promoção da leitura e da literatura no ambiente escolar. Portanto, deixarmos aquela ideia que o ensino do português tem que se cingir a textos simples e diretamente comunicativos, porque o enriquecimento da capacidade da linguagem faz-se muito na linguagem literária, de maneira que eu penso que primeiro haveria que reforçar o estudo da literatura portuguesa nas nossas escolas, depois, enfim, todo o trabalho que as bibliotecas têm, clubes de leituras, e também há muita atividade dos leitores
por esse país fora. E é muito interessante e positivo isso que se está a passar. Luís Filipe Castro Mendes, o poeta, autor de As Manhãs que Não Conheces, editado pela Assírio e Alvim. Estreou hoje em Lisboa, onde fica até amanhã no Teatro Camões. Vai depois percorrer várias cidades de norte a sul do país. A mais recente criação da coreógrafa Clara Andermatt. Sensorianas é um espetáculo que nasceu do desafio que Rui Lopes Graça lançou a Clara Andermatt para criar uma peça inspirada na cultura persa para o programa Outros Mundos dos estúdios Vítor Cordan. Para tal, a coreógrafa mergulhou na cultura do Irão, descobrindo também a riqueza da diáspora iraniana em Portugal. Foi aí muito o ponto de partida. Isso eu sabia, não é? Que tinha realmente uma riqueza cultural, artística, ligada à música, à dança, à poesia, e foi aí assim o ponto de partida. É um país muito vasto, com muitas etnias diferentes, com muitas expressões de dança bastante diferentes, e fomos mergulhar nessa direção. E também no início da investigação e da pesquisa que foi feita de uma forma transversal, também houve aqui um ponto importante que foi mapear a diáspora iraniana em Portugal. Clara Andermatt considera a criação desta peça uma aventura de descoberta. O espetáculo foca-se num universo feminino e tece redes de diálogo intercultural. O que eu quis logo desde o início foi ter um elenco feminino, debruçar-me sobre o universo feminino, e que está muito ligado também ao Irão e às problemáticas que nós todos conhecemos, e também que extravasa também o próprio Irão, não é? A mulher, a sua condição, a sua força e as suas características, e são 5 mulheres em palco. Uma delas é iraniana, que veio da Holanda e que aceitou este desafio, uma bailarina de dança clássica persa e que tem um conhecimento muito vasto também das diferentes danças do Irão, e que foi aqui um ponto fundamental de nos introduzir à cultura e de estar sempre presente connosco, de nos poder ensinar a dança clássica persa, alguns movimentos, e também de nos mostrar toda, enfim, uma riqueza e uma cultura que ela tem, até porque faz também investigação, porque tem um livro sobre as danças iranianas, e isso foi muito rico, não é? Sensorianas revela um olhar curioso e interessado sobre uma realidade diferente da nossa, escreve Clara Andermatt no texto da apresentação de um espetáculo que quer que seja uma evocação da mulher. O espetáculo acaba de uma forma poética, porque foi esse logo a minha ideia de tratar a música, a poesia e a dança. Está cheio de referências, cheio de simbolismos em relação à cultura persa, e é uma viagem de muitas histórias também que se sobrepõem, e aqui evocando muito a mulher. Pode ver Sensorianas amanhã no Teatro Camões em Lisboa. Esta coreografia vai depois em fevereiro a Guimarães, em março a Aveiro, em abril a Lolé e em maio a Viseu. Lembro-me de demasiadas coisas. Sou como o ar, num dia de calmaria, que, se mantendo calmo, não deixa que nada lhe escape. E enquanto o mundo sustém a respiração, eu preservo a memória dentro de mim. Estreou esta noite no Cineteatro São Pedro em Alcanena e chegará em fevereiro a Almada, ao Teatro Municipal Joaquim Benite, a peça protagonizada pela atriz Carla Galvão. Maria é um espetáculo encenado por Daniel Gurjão, a partir do texto do escritor irlandês Colm Tóibín, O Testamento de Maria. Eu vi a peça em cena em Londres, com a Fiona Shaw, já há muitos anos. Na altura fiquei com esta coisa de fazer este texto pelo ponto de vista que ele traz
sobre esta história, que é uma história fundadora da nossa cultura ocidental, não é? A história de Maria e de Jesus, mas ele põe-na de um ponto de vista completamente humano, desacraliza, entre aspas, a história. É uma mãe que perde um filho e é um espetáculo que acaba por ser sobre memória, sobre luto, uma Maria que ressignifica todas as mulheres, não é? Daniel Gurjão assume que esta não é a história de Maria, mãe de Jesus, tal como a Bíblia nos ensina. Esta é uma história que parte dessa, mas se desvia. Eu fui a única que lhe prestei atenção. Mas eu prestei atenção a tudo que mexia, para o caso de encontrar alguém junto de quem me pudesse suplicar. E também para perceber o que é que queriam de nós, no fim. E acima de tudo, porque era uma distração do que estava realmente a acontecer, daquela catástrofe. Dando-nos outra perspectiva sobre esta mulher que nos foi contada sempre da mesma forma. Pronto, eu venho de uma educação católica, estudei em Fátima, e a história é sempre a mesma, não é? A Maria, mãe de Jesus, o amor incondicional, tudo isso, e este espetáculo é um bocadinho ao contrário dessa história, e o amor pode ser condicional, e uma mãe deixa de reconhecer o filho na medida em que aquilo que ele faz, ela não reconhece a pessoa que educou, não é? Isto pode acontecer a qualquer mãe, a qualquer Maria, a qualquer mulher, não é? E esse ponto a mim interessou-me bastante, ser a história contada do ponto de vista da Maria, mulher. E esta mulher, esta Maria, é Carla Galvão, que dá corpo a este monólogo, onde sente que há mais do que uma só Maria. Eu não tenho uma única imagem, vejo muitas mulheres a serem esta Maria mesmo. Mulheres que eu conheço, amigas minhas, familiares, ancestrais, mas também mulheres outras, inclusivamente de outros romances e de outras culturas. Não estou a trabalhar com uma imagem una, sendo que este romance desconstrói um bocadinho esta Maria, desconstrói o arquétipo, tenta olhar para esta mulher como ela mesma. Porque eu recusei-me a continuar a falar sobre o tema que ele desejava. O dia em que o nosso filho se perdeu. Nesta primeira criação deste ano do Teatro do Vão, a atriz Carla Galvão explica que coloca também muito de si e da sua experiência pessoal como mãe nesta peça. O filho fica uma pessoa completamente independente, com as suas ideologias e as suas crenças, e ela, não se desligando desse ser, respeita-se a si própria como pessoa, como indivíduo, não é? E eu revejo-me muito aqui, não é? Revejo-me, até porque eu sou mãe de um adolescente, não sei como ser mãe é uma aprendizagem, não é, diária. A maternidade e a paternidade é uma maratona, portanto é uma corrida de fundo, se assim posso dizer, e este romance fala um bocadinho sobre esta maratona. Maria vai estar em cena em Almada, no Teatro Municipal Joaquim Benito, de 21 a 23 de fevereiro. O meu filho, o nosso filho, o que cá vem, o vosso amigo, a pessoa em quem vocês estão interessados. Talvez, antes de morrer, eu pronuncie o nome dele ou consiga sussurrá-lo, mas não quero. Como um tumulto louco, foi assim que tudo começou. Para maiores de 6 anos, este fim de semana pode encontrar na Fábrica das Artes, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a peça Aruna e a Arte de Bordar Inícios. Criado por Ainhoa Vidal, este espetáculo que sobe ao palco do pequeno auditório às 7 da tarde no sábado e às 4 no domingo, conta a história de uma criança de 10 anos. É um teatro de sombras que fala sobre um momento de catástrofe numa cidade. Seguimos a vida de uma criança de 10 anos chamada Aruna, que perde a gravidade como consequência daquilo que está a viver no seu entorno. E, simultaneamente, estamos a ver a reconstrução de uma cidade, ao mesmo tempo que a reconstrução desta criança de 10 anos e a sua coragem para voltar a encontrar a gravidade. Tudo começa com o silêncio que antecede a catástrofe. Aruna perde o chão, uma metáfora das dificuldades perante as quais a vida nos coloca. É um espetáculo
que ao mesmo tempo que lida com essas mortes que nos acontecem de alguma forma, lida sobretudo sobre a coragem de voltar-te a levantar e voltar a trabalhar para voltar a ver a tua vida acontecer. E isto é contado de uma forma muito doce e gradual. Vemos a criança e a cidade voltar-se a levantar e encontrar os contornos de uma vida que perdeu, mas que pode voltar a ganhar graças ao esforço e trabalho de todos em equipa, todos enquanto sociedade. É um espetáculo esperançoso que mostra o poder de trabalhar em conjunto enquanto sociedade. Este é também um espetáculo criado por Ainhoa Vidal, com a participação de Pedro da Silva Martins na composição e letras, ou de Aldina Duarte, Nazaré da Silva e Teo Vidal nos coros. Ao ensaio geral, a criadora explica que gerou este teatro de sombras a partir da sua própria catástrofe. As minhas catástrofes foram sempre, não são felizes, mas são cheias de uma nova vida, porque aquilo que eu vivi sempre foi muito positivo e não posso deixar de agradecer aquilo que vivi. E ao refletir sobre isto, sobre como cada um ultrapassa suas catástrofes e ver que eu não me deixei cair, nem deixei cair os que estão comigo, é ali que me veio a necessidade de fazer este espetáculo, de refletir sobre como não se cai, mas sim como se constrói e se fica em pé. Com direção musical e arranjos de Luís Martins, este Aruna e a arte de bordar inícios está em cena este fim de semana no CCB. No ensaio geral ouvimos agora várias sugestões de leitura trazidas por Guilherme de Oliveira Martins, o colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura. O ano de 2025 anuncia-se rico em publicações. Jürgen Habermas, o filósofo europeu mais célebre dos dias de hoje, acaba de ver publicado em Portugal pela Gulbenkian o segundo volume da sua obra mais recente, Uma Outra História da Filosofia, Liberdade Racional, traços do discurso sobre a fé e o saber, no momento em que o mundo se debate com sinais preocupantes de irracionalidade. Habermas analisa o processo de subjetivação da fé e a importância da consciência individual na reforma, sublinhando a contribuição de Lutero para a viragem antropocêntrica da filosofia e traça o caminho que conduz a Kant e a David Hume como representantes da filosofia do sujeito nas modalidades subjetivista e transcendental, prosseguindo com Hegel, Herder, Humboldt, Feuerbach e Peirce numa perspectiva de racionalidade comunicacional. A reflexão filosófica surge-nos aqui como um fator de defesa da liberdade e da responsabilidade cívica. A Sylvie Alvin publica as cartas de amor entre Suzette Gothard e Friedrich Oederlin com o título Sossega este coração, com tradução de Maria Teresa Dias Furtado. Ela, uma mulher contra os valores conservadores da sua época, discute os livros e poemas. Ele, abraça-os com os projetos falhados, inspira-se da sua musa. Esta não é só a história de um amor proibido, como um retrato impressionante de um dos momentos mais vivos da literatura de língua alemã. Continuando com obras referenciais da literatura, ainda a Sírio publica de Charles Baudelaire uma edição fundamental de As Flores do Mal, um livro que influenciou várias gerações de escritores e poetas, com tradução de Fernando Pinto do Amaral. É uma belíssima edição bilingue que revela plenamente não apenas o gênio de Baudelaire, mas também toda a pujança de uma poesia reveladora da liberdade humana. Como diz o tradutor, embora me desse algum trabalho a sua elaboração, pode representar um razoável antídoto contra o spleen, o tédio ou a melancolia, onde nos vamos arrastando, melhor ou pior. Continuando na poesia, não podemos esquecer As Manhãs que Não Conheces, de Luís Filipe Castro Mendes, que começam por nos recordar que Tous les matins du monde sont sans retour, de Pascal Quignard.
pois mortais são deuses e nossa apenas esta breve passagem de que podemos dar conta em poucas palavras e sem ilusão. E ainda na Síria ouvi, leio À Solta no Exército de Salvação, de Frederico Pedreira, a recordar que éramos tanta coisa nos parques antigos. Pudesse eu infinita cavalgar. Esta é a voz de Mia Tomé. A artista lançou ontem o seu segundo disco que, tal como o primeiro, tem como chão a poesia, mas desta vez de uma poetisa norte-americana. Este projeto vem na sequência, na verdade, do meu primeiro álbum, também ele de poesia, em que eu musiquei poesia de Natália Correia e caminhei para o segundo disco e desta vez foquei-me na Emily Dickinson, em que uso as traduções em língua portuguesa, portanto o disco é bilingue. As traduções são da Ana Luísa Amaral. Ela escreveu uma tese maravilhosa sobre o trabalho de Dickinson. Ela era apaixonada por Emily muito Dickinson. Apaixonada. E este é um trabalho que está muito entrançado, porque antes eu tinha trabalhado com a realizadora Luísa Sequeira num espetáculo de teatro e também num filme que eu dei voz, que teve pesquisa e onde a Ana Luísa Amaral também entrava. Então esta sequência de Natália Correia, Ana Luísa Amaral, Emily Dickinson, como há muitos anos que eu tenho uma ligação regular com os Estados Unidos, porque também estudei lá e tenho estado no Arizona a fazer um projeto desde 2021, decidi, agora vou trabalhar uma autora norte-americana e o disco vai ter que ser gravado aqui no Arizona, porque a Emily criou um herbário, não é? E a maior parte dos poemas são do herbário dela. Eu quis criar um herbário sonoro a partir da fauna, não do Massachusetts, de onde é Dickinson, mas sim a partir do Arizona, do deserto. Ouvimos o single do disco, Pudesse Eu Infinita Cavalgar, do álbum Há um Herbário no Deserto, onde Mia Tomé dá voz à poesia de Emily Dickinson em português e em inglês. Os temas nasceram em Portugal e foram gravados nos Estados Unidos. Eu não sou instrumentista, não sou compositora, mas eu tive formação musical, portanto as composições dos poemas foram feitas aqui em Portugal por mim, com a minha guitarra, portanto as maquetes foram enviadas aos músicos e depois eles, os arranjos sim são deles, mas isto para pouparmos trabalho, porque eu só podia ficar um mês, nem chegou um mês na verdade, no Arizona. Foi um concentrado. Foi um concentrado. Mas percebo que a música foi surgindo a partir das palavras. Sim, há muitos temas de palavra dita, mas também há outros temas de voz falada. E é engraçado, eu olhava para o poema, qual deles é que eu vou decidir que vai ser de voz cantada? Era como se as palavras falassem comigo, isto parece muito, muito tonto, mas não é, porque há palavras que nos soam mais melódicas que outras. E este Há um Herbário no Deserto tem, além da música e da poesia de Dickinson, sons que vieram do deserto. Cada som que tu ouves de caixinha de música foi tudo gravado lá. Porém, este herbário, lá fomos nós, pela noite fora e pelas madrugadas, captar os sons dos coiotes, dos pássaros. Portanto, há uma madrugada em que o Francis acorda para gravar os uivos dos coiotes e tens 2 temas onde os consegues ouvir bem. Os pássaros, que são muito barulhentos, no bom sentido, conseguimos captá-los. Eu também queria muito ter o som do Rio Colorado, mas nós estávamos bastante longe do Colorado, então fomos gravar sons na piscina do rancho. Foi o Colorado possível. Mas sim, criámos essa sonoplastia, o som do vento, tudo muito, muito delicado. O barulho das flores, quando o vento passa, demos caminhadas para captar o barulho daquela terra vermelha e da areia. Portanto, eu acho que consegui recriar esse herbário sonoro. Depois de Natália Correia, agora outra voz feminina da poesia, uma escolha propositada, reconhece Mia Tomé. O meu trabalho nos últimos anos tem-se focado muito no feminino e na voz feminina. A Emily Dickinson só publicou 10 poemas em vida. Mary Shelley, só soubemos que foi ela que escreveu o Frankenstein muitos anos depois. Então eu sinto que de alguma forma eu tenho aqui uma missão qualquer enquanto mulher de vamos lá celebrá-las agora. Obviamente que a Emily Dickinson não precisa de mim para nada, mas eu sinto que se puder escolher, eu vou escolher a voz de uma mulher. E é com a voz de uma mulher, Mia Tomé, a cantar outra mulher, Emily Dickinson, que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias com novas sugestões culturais para si. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Que liberdade.
o sonho dos cativos nas estreitas masmorras. Que liberdade, o sonho dos cativos nas estreitas masmorras.